E aí, meus queridos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Ari Matemática. Vamos resolver questões da OBMAP, segunda fase, tá? Hoje nós faremos uma questão do nível 1. Vem comigo. Então, meus queridos, ó, essa questão aqui é a terceira questão, nível 1 da segunda fase, que foi aplicada em 6 de novembro de 2021, tá? Uma questãozinha legal. Tem várias formas de fazer. Eu vou trazer aqui apenas uma maneira, tá? Mas se vocês gostarem e querer que eu faça de outra forma, nós podemos tentar fazê-la de outra forma, tá? André, Bernardo e Carlos retiraram, respectivamente, meio, 2/7 e 1/4 do total de doces de um pacote. Quem retirou o menor número de doces, tá? Aqui você pode fazer da seguinte maneira. Um dos caminhos é quando eu tenho frações, é interessante que eu trabalhe com o mesmo denominador, tá? Você tem um meio, você tem 2/7 e você tem 1/14, tá? 1/14. Você já percebeu que tanto o 2 quanto o 7, ele é ele é múltiplo, né? 14 é múltiplo de 2 e de 7, tá? É múltiplo de 2 e de 7. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 7, essa primeira aqui, em cima e embaixo por 7. Aí eu vou ter exatamente 7 vezes 1, 7, dividido por 2 vezes 7, que é 14. Então, essa aqui representa a primeira fração, que é a de André. Para a segunda fração, para eu chegar a 14, eu vou multiplicar por 2. Multiplicando por 2 em cima e embaixo, tá? Aí vai ficar 2 vezes 2, 4. E 7 vezes 2, 14. E por fim, a última, né? Que já é no denominador 14. Então, agora o que acontece? Como todas têm o mesmo denominador, então eu agora, nesse momento, eu posso, né? Eu posso afirmar nesse momento, eu posso afirmar que é, é, a maior quantidade no numerador vai me dar um maior número, a menor quantidade vai me dar o menor número. Por quê? Porque agora as frações têm mesmo denominador, então elas têm mesma característica, tá? Então vamos ver. Logo, eu quero quem retirou menor número de doces. Quem retirou o menor número de doces foi, então, nosso querido Carlos, que é o representante da fração 1/14, tá? Carlos. Agora, vamos para o item B. No item B, no B ele fala, ó, a quantidade de doce que restou no pacote correspondente a que fração do total? Aqui você pode fazer de duas formas, tá? Olha, o que acontece? Toda vez que você estiver trabalhando com fração, você tem que lembrar o seguinte, tá? Você tem que lembrar o seguinte: o todo, tá? O todo. Como assim, professor? O todo, né? O todo. O todo. O todo equivale ao pacote de bala. 1. 1 é o máximo. Perceba que tanto 1/2, 2/7 e 1/14 é exatamente o quê? É exatamente os pedaços que cada um obteve. Então, se o todo é 1, se o todo é 1, e eu tenho esses pedaços, quando eu tirar do todo os pedaços, ou seja, eu tiro 1/2, eu tiro o pedaço de Bernardo, que foi 2/7, e eu tiro o pedaço de Carlos, que é 1/14. Quando eu fizer essa conta aqui, imagine, você tem um pacote lá. Imagine o seguinte, você tem um pacote com balas. Aí você tirou uma quantidade de balas que foi de André, você tirou uma quantidade de balas que foi de Bernardo e tirou outra quantidade de balas que foi de Carlos. O que é que vai restar no pacote? O que complementa todo o pacote, tá? O restante. Logo, fazendo essas contas aqui, já percebemos que tanto o 2 quanto o 7 é múltiplo. Nós vamos pegar o MMC, né, como vocês chamam aí, né?
Você vai tirar o MMC de 2, 7 e 14 e 1, né? Que nessa fração aqui você tem um 1. E nós já vimos que ele vai ter o MMC, é um múltiplo entre eles, vai ser 14. E eu vou pegar exatamente o quê? As frações com denominadores 14. Só isso. Né? O MMC é isso, na verdade. Você está pegando frações equivalentes com denominador 14. Ok? Frações equivalentes com o denominador 14. Tudo bem? Então vamos lá. Esse cara tem um tamanho 1. Eu quero deixar ele em 14 partes. Então, ó, 14 dividido por 1 dá 14 vezes 1, 14. É óbvio, né? Qual o número que dividido por 14 dá 1? O próprio 14. Né? O próprio 14. A mesma coisa essa última fração. Eu não preciso fazer. Ela já está com o meu denominador 14. Agora, repare, qual o número, né, que eu divido aqui e vai ficar 2 aqui? Vai ficar 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 1, 7. Agora, 14 dividido por 7 vai dar quanto? 2. 2 vezes 2, 4. Agora, como todo mundo tem denominador 14, como todo mundo está com denominador 14, eu conservei, aí vai ficar 14 menos 7, 7. 7 menos 4, 3. 3 menos 1, 2. De novo, 14, esse número aqui, 14 menos 7 dá 7. 7 menos 4 dá 3. 3 menos 1, 2. Dá para simplificar por 2, que vai ser exatamente 1/7 do pacote. Então, qual é a quantidade, qual é a fração que restou lá dentro? 1/7 do pacote. Ok? Sigamos. Aí continue aqui agora. O item C fala: André deu 15 doces a Carlos e ficou com o mesmo número de doces que Bernardo. Quantos doces havia inicialmente no pacote? Ó, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Ó, eu não sei quantos doces tem no pacote. Eu não sei quantos doces tem no pacote. Eu vou chamar de X. Tudo bem? Nós temos que, voltando aqui só para lembrar, nós temos que André tem metade, né? 1/2. Metade do pacote é de André, certo? André tem exatamente metade do pacote, tá, pessoal? Porque ele tem exatamente 1/2 de X. E Bernardo, por sua vez, tem exatamente 2/7 do pacote. 2/7, né? Bernardo tem exatamente 2/7 do pacote de X. Ora, aí ele fala assim, vamos ler de novo. André deu 15 doces a Carlos. Então imagine, eu tenho uma quantidade aqui. E eu vou dar 15 doces a Bernardo. Quando eu der 15... Desculpe. André deu 15 doces a Carlos. André deu 15 doces a Carlos. E... Então vamos ver, Carlos é 1/7, né? Carlos é 1/14, né? 1/14, né? Não é verdade? Carlos é 1/14, né? Isso, Carlos é 1/14. Aí ele fala, André deu 15 doces a Carlos e ficou com o mesmo número de doces de Bernardo. Então vamos entender. Ó, vamos entender. Ele pega, vamos lá, ele deu 15 doces para Carlos. Então, e vai ficar com o mesmo número de Bernardo. Então vamos escrever isso daqui agora. Vamos lá. Como é que eu faço? Ora, eu tinha exatamente meio, a metade da quantidade de doces, que é X. Eu vou tirar 15 doces que eu dei. Esses 15 doces, ele vai vir aqui para Bernardo, tá? Ele vai vir para aqui para Bernardo, os 15 doces. E quando ele fez isso, ele vai ficar exatamente com a mesma quantidade dos doces de Carlos. 1/14 de X. Perdão. André deu 15 doces a Carlos e ficou com o mesmo número de doces de Bernardo. Bernardo é 2/7. Tá. 2/7. 2/7 de X. Pronto. Pronto. Vamos resolver isso aqui agora.
resolver essa equaçãozinha. Recapitulando, ó. É porque ele mistura os nomes para confundir mesmo. Vamos lá, de novo. André deu 15 doces a Carlos. Então ele pega e dá 15 doces a Carlos e não a Bernardo. A Carlos, aqui. 15 doces. Aí ele chega e fala, ó, quando ele fez isso, ele vai ficar com o mesmo número de doces de Bernardo, que é 2/7. Pronto. Então, ele perde 15 doces, então eu vou fazer a subtração, porque ele tirou 15 doces, e vai ficar com 2/7. E vai ser igual a 2/7 de x, porque é a quantidade de Bernardo. Ora, resolvendo essa equação aqui agora, que nós temos, nós vamos fazer o quê? Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou, do lado de cá tem o 2, do lado de cá tem o 7 no denominador. Nós já vimos que ela é múltiplo, ele 2 vezes 7 é múltiplo de 14, né? Então, vou multiplicar toda a equação por 14. Então, vai ficar 14x sobre 2, certo? Menos 15 vezes 14. 15 vezes 14, fazemos essas contas daqui a pouquinho. E 2 vezes 14, que dá 28 sobre 7x. Pronto. Vamos fazer essas contas aqui agora. Olha. 14 dividido por 2 dá 7. 7x. 15 vezes 14. Vamos lá. 15 vezes 14 vai ficar como? Ó. 15 vezes 14 é 15 vezes 10 dá 150, que é uma conta fácil de fazer. E falta 4 de 15, concorda? 4 vezes 15 dá 60. 150 mais 60 dá quanto? 210. Opa, que conta legal. 28 dividido por 7 dá 4. Arrumando esses fatores aqui e aplicando as operações inversas, esse 4x, ele vai passar com a operação inversa, que é a subtração, né? Que é que ele está somando o zero, na verdade, você não vê, mas é verdade. Nós vamos aplicar a operação inversa, né? Nós vamos aplicar menos 4x dos dois lados. A mesma coisa que o 210 positivo, negativo. Quando a gente aplicar soma 210 de um lado, soma 210 do outro para eliminar, porque é a operação inversa. Então, aplicando a operação inversa da subtração, vai vir exatamente a parte positiva. 7x menos 4x vai dar exatamente 3x igual a 210. Esse 3, vou dividir tudo por 3. Aí vai ficar exatamente a operação 210 dividido por 3, 70. Logo, a caixa de doces vamos ter exatamente 70 doces. Se ele perguntasse quantos doces cada um tinha, aí você começa a fazer essas contas aqui, poderia encontrar tudo isso, tá? Mas ele só perguntou quantos doces havia inicialmente no pacote, tá? 70 doces, né? Porque é a quantidade total de doces, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo. Se você ficou até aqui, dá um like aí e se inscreve no canal.